Roberto Barros. Roberto, obrigada. Que isso, prazer. Com a gente. Prazer estar aqui. Você chegou hoje, né? Isso, chegamos, eu acho que 2 da tarde. Eita, como é que tá sendo esse ritmo? Porque assim, muda de cidade, é um clima diferente, tudo diferente, não dorme direito. Como é que tá essa parte de turno da turnê? Na verdade, a gente já está meio acostumado com isso, né? O que acontece é que, como fica um tempo sem fazer shows, né? Por conta de gravar disco, compor, aí quando você volta, você sente um pouco isso. Porque, por exemplo, a gente chegou ontem em São Luís, chegou já tarde em São Luís, já não descansou, já foi pro show, fez uma coisa hoje. Mas a gente já faz isso há muitos anos, né? Acaba que a gente já está meio acostumado. Mas, a princípio, assim, dá uma machucada. Vocês tomam cuidado com questão de alimentação? Então, eu tava falando isso agora com o Rafa, né? Quando eu tô em casa, é muito mais fácil, né? Você tá ali, você treina. No meu caso, eu gosto de treinar jiu-jitsu, eu faço academia, aí controlo a alimentação. Na estrada, é muito difícil você fazer qualquer uma dessas coisas. Até é difícil você ter o tempo de treinar numa academia, que seja. É difícil você comer certo, bem. Então, desregula tudo. Tava até falando pro Rafa agora, acho que essa semana eu devo ter engordado aí, uns 3 quilos. Porque você come na hora que dá, às vezes é tarde da noite, às vezes é uma besteira, mas é o que tem ali para comer, você vai comer a besteira mesmo. Então, dá uma desregulada geral, mas a gente gosta, né? É o que a gente ama fazer. Ai, que bom. E setembro vem aí uma ida para o Japão, né? Legal. Vocês vão tocar lá. Como é que tá a expectativa? Como é a receptividade dos japoneses? Nossa, é muito legal. Em 2018 a gente foi para lá, se eu não me engano, outubro de 2018. O público japonês ele é um público muito afetivo, assim como o brasileiro, né? Acho que o latino no geral, só que ele é um público afetivo um pouco mais diferente, ele é mais tímido, né? Então é bem legal tocar lá também, porque tem essa diferença de comportamento. E é legal que a gente observa tudo isso. E, claro, visitar um outro país, do outro lado do mundo, é sempre muito legal, outra cultura, você viajar, mostrar tua música. Eu tô bem feliz, bem empolgado, ainda mais que dessa vez a gente vai ter uns 3 dias ali de folga para poder passear, né? Então, além de tocar, a gente vai poder passear, poder ir conhecer alguns lugares, então vai ser massa. Isso é bom, é. E assim, vocês estão tocando e a gente nota que de um disco para o outro tá uma coisa mais difícil, assim, para o pessoal que é guitarrista que quer acompanhar, porque assim, meu Deus, como é que eu vou acompanhar isso aí? Como é que eu vou fazer, né? E assim, vocês estão criando, não sei se vocês já se deram conta, mas vocês estão criando uma nova era nas bandas, porque o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação, da criação, da forma de apresentar para o público, essa questão desse enredo todo, do cenário e de tudo, vocês estão criando uma nova onda de bandas, né? Uma qualidade assim que não tem o que falar e estão influenciando outras pessoas, né? Como é que vocês já pensaram nisso? Então é engraçado que agora comecei a ouvir bastante um termo que eu nunca ouvi em, sei lá, mais de 20 anos que eu tô no meio do power metal brasileiro, no meio do rock, né? Não vou nem falar power metal, mas no meio do rock. Eu comecei a ver agora o pessoal, muitos canais falando que a gente faz um power metal extremo, né? Então, meio que um estilo novo que surgiu aí no Veracruz. É legal fazer parte disso, é legal, talvez, se esse termo se consolidar, ter sido ali um dos fundadores disso, não sei. Mas assim, é legal, a gente faz o que a gente ama, né? A gente nunca fez, por exemplo, vamos fazer isso para chocar, vamos fazer isso. A gente gosta de muita nota, a gente gosta de, sabe, a gente gosta do virtuosismo mesmo. E é normal que com os anos o virtuosismo, de repente, de 20 anos atrás, você queira puxar um pouco mais, né? Então, a gente gosta de se desafiar. E é legal, e é interessante também que o público às vezes fica naquela insegurança, será que vai rolar isso bem ao vivo, será que não vai? Ontem a gente fez pela primeira vez a Tenochtitlan, que foi uma música que a gente lançou, que eu e o Edu nós compomos essa música, e é uma música bem técnica também, bem complexa, e foi legal porque foi uma música que a gente cravou ontem, assim, tipo, e todo mundo falou, caramba, não achei que ia sair assim ao vivo. Então, assim, a gente gosta de fazer esse tipo de som, de se desafiar, de tentar melhorar cada vez. Tem gente que vai gostar, tem gente que não gosta, tem gente que gosta da coisa mais simples. E por isso que a gente tenta, cada álbum,
ter um pouquinho de cada coisa, entendeu? Então no álbum vai ter essa música mais extrema, virtuosismo mais extremo, mas vai ter a balada, vai ter uma música mais pesada, vai ter uma música mais étnica, talvez, que nem nesse disco tem a música do Dourado. Então a gente tenta, não no sentido de agradar a todos, mas a gente tenta colocar várias vertentes da nossa identidade musical. Então eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo virtuosismo, por exemplo, de Chopin, de Paganini, de tantos outros compositores. Então esse é o meu estilo, eu vou sempre tocar assim, entendeu? Talvez num disco ou outro, nesse disco eu vou pegar mais pesado nisso. Por exemplo, Veracruz a gente estava bem enlouquecido, né? E aí nesse disco a gente manteve também, mas a gente falou assim, vamos fazer mais variado o disco, né? Então vamos colocar uma música mais étnica, vamos colocar uma música mais prog, mais baladas. Então a gente variou mais nesse disco do que no Vera. Mas tem todas as características do Vera, porque é o que a gente ama fazer. Mas olha, há uma qualidade muito boa e a forma como vocês estão também trabalhando a divulgação deles é fantástica. Pô, que legal. Viu? E o trabalho de pesquisa, os cuidados, muito... Eu, assim, não sei, não tenho palavras para falar. Agora tem uma pergunta, né? Assim, tivemos o Veracruz, teve o personagem lá no Veracruz, depois esse personagem foi tá lá no Eldorado, né? Qual é o próximo país que ele vai estar? Pode dizer? Isso a gente não pode falar. Mas eu acredito que assim, essa parte mais da história do álbum, né, que fica mais a cargo do Edu e do Fábio Caldeira, essa parte aí eu tenho certeza que eles vão surpreender a todos. Eu opino também, né? Então, uma coisa ou outra eu opino, falar, e se fosse pra cá, porque pra cá a gente consegue ir nesses estilos musicais, né? Porque tem tudo isso também. A história, ela tá muito ligada com a música que a gente quer obter no disco. Então, tem a história por trás, que é uma mistura da realidade com a ficção, mas também ela tá amarrada com o tipo de som que a gente quer ter no álbum. Esse álbum ele é um álbum mais latino, no sentido de você vai ver várias coisas latinas ali, pitadas, né? Não são coisas tão escancaradas. Às vezes o fã acha que vai ver uma coisa muito escancarada, e não. Na verdade a ideia é você colocar elementos em cada música, e esses elementos eles podem ser muito notórios ou não. Então o próximo disco, a gente estava até conversando isso, eu falei, seria legal se o personagem fosse pra cá, porque pra cá a gente vai obter tais elementos musicais diferentes do que a gente já fez. E aí, então vou ali opinando também, mas lógico que a história em si fica a cargo do Edu e do Fábio Caldeira. Leva quanto tempo em média? Porque assim, vocês têm um trabalho de pesquisa não só histórica, quanto para pensar como fazer aquilo na música, né? Passar aquilo. Tem uma ideia de quanto tempo? O disco em si, o Veracruz, ele demorou 1 ano e meio para ser composto. A gente trabalhou todos os meses, lógico, tinha mês ou outro que a gente parava, porque tinha show e tal, foi também no meio da pandemia. Já o Eldorado foi 1 ano, exatamente 1 ano. O disco ele dura assim 1 ano, 1 ano e meio, né? O Edu fala assim, geralmente disco que pode ser que vire um clássico, disco bom, ele geralmente toma esse tempo aí, 1 ano de preparação. Isso não é regra, obviamente, pode ser que com menos tempo o disco seja incrível. Mas a gente demorou 1 ano e meio no Vera e demoramos 1 ano no Dourado. E geralmente cada música ela tem a sua história, né? Por exemplo, nesse disco nós compomos a música O Dourado em mais ou menos 3 meses. Eu e o Edu, a gente compôs essa música em uns 3 meses. Foi a música de longe que mais demorou para ser composta desde o Veracruz. Então no Veracruz a música que mais demorou foi a Lenda Roy. E nesse disco a música que mais demorou foi a Eldorado. E talvez o fã vai falar, obviamente, porque são as músicas maiores de cada disco, né? Elas têm 10 minutos. Mas não só por isso, porque são músicas complexas harmonicamente falando, os caminhos harmônicos, as interlocuções de partes. Então isso tudo tomou muito tempo até a gente chegar nas coisas que a gente queria. Então, geralmente uma música mais speed toma, sei lá, 1 semana e meia, 1 semana, às vezes 15 dias, e essas músicas mais complexas harmonicamente falando, que são mais difíceis de você amarrar a música em si, ela demora 1 mês, e no caso da Lenda Roy, da Eldorado ela demorou 3 meses. Eita, bastante.
Bom, sei que você tem que ir agora, já subir no palco, mas queria te agradecer muito por esse tempo de conversar com a gente, viu? Um prazer. Muito feliz de estar mais uma vez podendo conversar Que com isso, você. é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Muito feliz. E é isso aí, valeu, galera. Muito obrigado.
Tchau.